Muitas pessoas me perguntam como podem estar cheias do Espírito Santo. A Bíblia nos ordena sermos cheios do Espírito, mas como podemos obedecer a essa ordem? Como a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar uma realidade em nossas vidas? Essa é a questão central que todos nós enfrentamos. Tudo o que eu disser sobre esse assunto será apenas um texto interessante sem impacto real em nossas vidas se não experimentarmos pessoalmente essa plenitude. É curioso que a Bíblia não ofereça uma fórmula clara e direta sobre como ser cheio do Espírito Santo. Acredito que isso acontece porque, para os cristãos do primeiro século, essa era uma experiência natural e cotidiana. Eles entendiam que a vida cristã normal é uma vida cheia do Espírito. O fato de estarmos tão confusos sobre isso hoje é um triste reflexo do nosso baixo nível espiritual. Apesar de a Bíblia não detalhar muito sobre o assunto, quando estudamos o Novo Testamento como um todo, fica claro o que significa viver uma vida cheia do Espírito e como isso pode se tornar realidade em nós. Acredito que o ensino do Novo Testamento sobre como ser cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 palavras: compreensão, submissão e fé. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é entender algumas verdades fundamentais reveladas na Bíblia. Precisamos saber, por exemplo, que Deus nos deu o seu Espírito Santo e que ele habita em nós. Se aceitamos Cristo como Salvador, o Espírito de Deus já está em nós. Não precisamos necessariamente sentir sua presença para saber que ele está conosco. Isso é um fato, uma promessa de Deus, e ele não mente. Também precisamos compreender que Deus nos ordena a sermos cheios do Espírito. Isso significa que é sua vontade que vivamos cheios dele. Recusar-se a ser cheio é ir contra a vontade de Deus. Ele não nos dá o espírito de má vontade. Ele deseja nos encher completamente. Como Jesus disse, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11,13. Se você não está cheio do Espírito, a culpa não é de Deus, mas sua. Outro ponto crucial é entender o papel do pecado em nossas vidas. O pecado é o que bloqueia a ação do Espírito Santo. Antes de sermos cheios do Espírito, precisamos lidar honestamente com todos os pecados conhecidos em nossa vida. Isso pode ser doloroso, mas é necessário. O pecado é como um gelo que congela nossa vida espiritual e só há uma solução: arrependimento. Precisamos confessar nossos pecados e permitir que o sangue de Cristo nos purifique. O segundo passo é a submissão. Isso significa renunciar ao nosso controle e nos entregar completamente a Cristo como Senhor de nossas vidas. A essência do pecado é o egocentrismo, e para sermos cheios do Espírito, precisamos colocar Cristo no centro de tudo. Isso envolve 2 etapas: arrependimento e entrega. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas uma mudança radical de atitude. É voltar as costas para o pecado e olhar para Cristo. A confissão é o reconhecimento do pecado diante de Deus e Ele promete nos perdoar quando confessamos com sinceridade. 1 João 1,9. Mas o arrependimento vai além. É uma decisão de abandonar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Depois de confessar e se arrepender, precisamos nos submeter a Deus. Isso significa nos colocar à disposição dele, dizendo: Senhor, eu sou teu, usa-me como quiseres. Como Paulo escreveu em Romanos 6,13, devemos nos oferecer a Deus como instrumentos de justiça. Essa entrega deve ser total e incondicional, abrangendo todas as áreas da nossa vida, nossos dons, nossa família, nosso tempo, nossos recursos. Nada pode ser retido. O terceiro passo é andar pela fé. Quando nos submetemos a Deus, estamos cheios do Espírito Santo e Ele passa a controlar nossas vidas. A partir desse momento, precisamos viver na certeza de que Ele está em nós e nos guia. Como Paulo escreveu em Romanos 6,1, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Andar pela fé não é fingir que não temos problemas ou que somos perfeitos. É agir com base na promessa de Deus, confiando que Ele está no controle. Mesmo que não sintamos Sua presença o tempo todo, podemos ter certeza de que Ele está conosco. A plenitude do Espírito não é uma questão de sentimentos, mas de fé. Além disso, ser cheio do Espírito não significa que nunca vamos pecar. O pecado ainda está presente,
mas o Espírito nos ajuda a resistir a ele. Precisamos nos entregar a Deus diariamente, confessando nossos pecados e nos submetendo à sua vontade. A plenitude do Espírito não é um evento único, mas um processo contínuo. Ser cheio do Espírito Santo é uma jornada diária. Começa com a compreensão das verdades bíblicas, passa pela submissão total a Deus e se concretiza ao andarmos pela fé. Cada dia é uma nova oportunidade de nos entregarmos a Ele, confessarmos nossos pecados e permitirmos que o Espírito nos guie. Se você nunca deu esse passo de entrega total, eu o encorajo a fazê-lo agora. Coloque-se de joelhos, confesse seus pecados e diga a Deus que você deseja que Ele tome controle total da sua vida. Então, levante-se e viva pela fé, sabendo que o Espírito Santo está em você, guiando e fortalecendo você a cada passo. Que você possa experimentar a plenitude do Espírito Santo e viver uma vida que glorifica a Deus em tudo o que faz. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este espaço de aprendizado bíblico com seus amigos e familiares. Juntos, vamos contribuir para o crescimento do povo de Deus. Deus abençoe a todos.